dia! Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro e queremos desejar a você hoje um excelente dia. Que você possa passar esse momento conosco nesse culto, aproveitando cada uma das escrituras e que isso possa ajudar você durante a semana e também em toda a sua vida. Essa é minha família, minha esposa, Ângela, e minha filha, Stephanie. Bom dia. Bom dia. E queremos compartilhar uma escritura com vocês para animar nesse dia. A escritura está em Filipenses 1, no versículo de 9 a 11. A Stephanie vai ler para nós. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Amém. Essa escritura é um trecho da carta de Paulo para a igreja de Filipe e eu espero que ela possa ter animado bastante vocês. A Ângela vai conduzir-nos em uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer o teu amor e poder. Te pedimos que nos dê sabedoria e entendimento para fazer a sua vontade e sermos capazes de escolher o melhor e tomarmos boas decisões espirituais que agradam a ti. Deus, nos use para que as pessoas que não te conhecem possam vir a ter um relacionamento verdadeiro contigo. Te agradecemos pela proteção e por cuidar da nossa saúde nesse período de pandemia. Por favor, cuide dos enfermos ao redor do mundo. Oramos que o teu Espírito nos encha de amor, de alegria, de confiança. Te amamos muito. Obrigado por Jesus Cristo e é no nome dele que oramos e agradecemos por tudo. Amém. 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 Bom culto para todos. Tchau. Tchau, pessoal. Bom culto, bom domingo. Todo ser que vive, louva em nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus em terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva em nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará,
teu nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. O amor maior que há. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor do voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és, meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui para te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor do voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és, meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui para te adorar, pois tens amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Amém. 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 Vamos cantar mais uma canção. É uma canção nova, é da minha autoria. Chama-se Aos Pés da Cruz. Vamos cantar. Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz?
mesmo tendo que mudar. Não vamos estar perfeitos, não. Os ensinamentos não foram em vão. Eles moldam o coração, trazem luz para o caminhar, esperança pra lutar. Trazem luz para o caminhar, esperança pra lutar. Os ensinamentos não foram em vão. Eles moldam o coração. Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Oh, 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 oh. Os ensinamentos não foram em vão. Eles moldam o coração. Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Amém. Amém. Bom dia, uma alegria poder estar aqui mais uma vez nessa transmissão com vocês. Como tenho feito, eu quero começar agradecendo muito a todos aqueles que participaram desse culto, contribuíram de alguma forma para a realização dele, e também agradecer, né, aqueles que a gente não está vendo aqui, mas que são os responsáveis para você estar assistindo essa transmissão, né? Toda a equipe de mídia que tem trabalhado nos bastidores, na edição, enfim, e tem sido muito especial ver, né, que há 4 meses atrás nós tínhamos quase um pouco mais, né, de 100 pessoas inscritas no canal da igreja. Nós somos uma igreja de pouco mais de 200 pessoas aqui no Rio, né, na cidade do Rio, e hoje, né, depois desses 4 meses de isolamento, de pandemia,
Nós já temos aí indo para quase 700 pessoas inscritas no canal da igreja, uma média de 600 visualizações nos cultos de domingo. Então não é nenhum número assim bombástico, né, em termos de números de internet, mas para um grupo de quase 200 pessoas não deixa de ser tão expressivo. Então eu quero agradecer muito ao trabalho dessa equipe de irmãos na preparação desse material. Hoje nós estamos entrando na terceira aula da série Proteja-se. Nós temos estudado o livro de Efésios, no seu capítulo 6, no trecho que fala sobre a guerra espiritual que cada um de nós trava nessa vida e as ferramentas, as armas que Deus nos oferece na Bíblia para nos proteger e para nos fazer vitoriosos nessa batalha, nessa luta. Bom, se você não assistiu às duas últimas aulas, eu quero encorajar você a assistir. Elas estão aqui gravadas no canal da nossa igreja. Aproveita, se inscreva lá, dê o seu joinha, obviamente caso você goste do que você vai ouvir, né? Semana passada eu falei sobre os aliados que nós temos nessa luta, nesse combate que travamos na nossa vida espiritual. Nós temos ao nosso lado os anjos, nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e também temos Jesus como um aliado na nossa luta. E esse combate não é nosso somente, mas é de Deus, e é certo que nós vamos ser mais que vencedores. E eu havia dito, né, naquela ocasião, que hoje nós iríamos entrar e apresentar um segundo elemento lá de Efésios 6, dessas ferramentas que Deus nos oferece para nos proteger, que é a armadura de Deus. Mas enquanto eu estava indo na direção de preparar essa mensagem sobre introduzir, né, esse assunto da armadura de Deus, eu me deparei com algumas passagens bíblicas que me inspiraram e que me ajudaram a compreender o que eu tenho que fazer, né, o que cabe a mim fazer para que eu me mantenha forte no Senhor e na força do seu poder e protegido para enfrentar essa guerra espiritual. E eu senti, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que eu deveria falar sobre isso hoje de manhã com você. Então eu quero te pedir desculpas se eu vou frustrar aqui a tua expectativa da promessa que eu havia feito, né? Mas eu espero que essas escrituras, essas direções que nós vamos ler hoje, que Deus realmente possa usá-las para encorajar você, para animar você, para direcionar você nesse caminho de nos manter fortes no Senhor. Esse é o tema, o título dessa terceira aula, mantendo-se fortes no Senhor. E eu queria começar com uma oração, queria fazer uma oração ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por podermos estar aqui diante da Tua Palavra. Obrigado por tudo que ouvimos até aqui, pelas canções que cantamos, pelas orações que fizemos. E eu oro, Pai, que juntamente com essa mensagem, o Senhor leve até cada casa aqui hoje de manhã esperança, fortalecimento, direcionamento espiritual, ânimo, Pai, e sobretudo que o Senhor leve a Tua proteção para que nós possamos viver essa guerra espiritual, combater essa batalha que cada um de nós trava todos os dias contra as forças do mal, contra nós mesmos e contra esse mundo, para que possamos vir a ser mais do que vencedores. Portanto, Pai, me usa aqui e, sobretudo, usa a Tua Palavra. E tudo isso, Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém.
Amém. Queria ler 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe, nós vemos aqui nessa passagem, e vimos semana passada, que um cristão, como um filho de Deus, tem em si uma nova vida. É uma nova criação. As coisas antigas se foram e coisas novas nasceram, surgiram na vida de um cristão. Foi colocado na nossa vida como cristãos uma semente nova de vida, um princípio de vida. Ele está em mim e em você, se você é um cristão, uma cristã. Nós fomos nascidos de Deus. E isso aconteceu quando nós fomos batizados. Esse princípio de vida que Deus pôs em nós nos concedeu poder, força e mudou tudo dentro de nós. Sabe, a pergunta que eu me fiz é se eu tenho estado forte no Senhor hoje. Eu até pergunto a você aí, e você pode escrever no bate-papo, você tem estado forte no Senhor, na força do Senhor e na força do seu poder? Se você tem estado forte, amém. Glórias a Deus. Mas a outra pergunta que eu faço a você é como que eu e você podemos nos manter fortes? Como que eu posso me manter esse vigor e esse poder? Como eu posso aumentar isso na minha vida? Como eu posso me tornar cada vez mais forte no Senhor? Sabe, eu acho que você vai concordar comigo que um bebê, quando ele nasce, para ele se desenvolver, ele precisa comer, beber, ele precisa se alimentar, ele precisa de sustento para que ele passe a ser de uma criança, venha a se tornar um jovem e depois um homem. Eu vou mostrar para você aí, e você vai ver agora a foto dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos, uma menina de 18 anos e 3 meninos gêmeos de 13 anos. E quando eles nasceram, eles eram assim, como vocês estão vendo aí. Eles nasceram prematuros, de 7 meses. Um deles, o mais pesado, entre aspas, nasceu com 1,3 kg. O outro nasceu com 1 kg e 100 gramas. E o outro nasceu com 1 quilinho só. Ele era do tamanho de uma garrafa de refrigerante. E a gente olhava, eles tiveram que ficar na UTI, neonatal. O último saiu depois de 30 dias para ganhar peso, para ganhar força. E quando a gente olhava eles, a gente não imaginava que eles teriam, que eles seriam o que eles são hoje. Essa é a foto deles agora. Eles são fortes, eles são grandes, eles comem pra caramba, e tem sido assim ao longo desses 13 anos. A despensa aqui de casa, as coisas que a gente compra não duram muito tempo, porque eles são dragas. E é por isso que eles são o que são agora fisicamente, porque eles se alimentaram, porque eles foram sustentados, eles foram nutridos do alimento, da comida e da bebida. Sabe, o evangelista João fala em João capítulo 6 que Jesus afirmou o seguinte uma vez: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Comida e bebida satisfazem a fome e a sede. Toda a energia de um cristão vem de Cristo.
Ele é a cabeça, Ele é o sustento. Para que eu me mantenha forte no Senhor, eu tenho que compreender isso, que o meu sustento, que a minha força, que o meu poder vem de Cristo, não vem de mim mesmo. Sem dúvida, a pregação é importante. Sem dúvida, as atividades da igreja, estar na igreja é importante. A minha força de vontade é importante. Mas o que de fato me fortalece e me mantém forte no Senhor e na força do seu poder é Cristo. A nossa vida é retirada de Jesus Cristo, da nossa relação com Ele. Cristo é a comida e a bebida de um cristão. E Ele vem como um alimento para nós por meio da Bíblia. A Bíblia foi escrita para nos edificar e para nos fortalecer. Se quisermos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós temos que ler a Bíblia, mas mais do que ler, mastigar as Escrituras e assimilar os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Você já comeu algo sem mastigar? É uma sensação horrível. É o que geralmente meus filhos fazem quando eles comem legumes ou verduras. Eles não gostam. Então eles engolem de uma vez só e depois enchem a boca de suco ou de água. É horrível comer sem mastigar. E às vezes essa é a nossa atitude para com a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia apressadamente e sai logo correndo, a gente não mastiga a palavra. A gente não fica na palavra, meditando, ponderando o que ela está querendo dizer para todos nós. É como comer sem mastigar. Ler a Bíblia dessa maneira não nos ajuda a ter a Bíblia como um alimento. Eu quero encorajar você, cristão, e especialmente agora, você que não é um cristão e está nos assistindo, e quero convidar você a estudar a Bíblia. Escreva aí no chat, coloque o seu contato aí, fala do teu interesse. Nós teremos o prazer de não só ler a Bíblia com você, mas de mastigar a Bíblia, de degustar a Bíblia, para que nós possamos aprender as preciosidades dos seus ensinamentos. Sabe, Paulo escreve à igreja de Roma que tudo que foi escrito na Bíblia, em Romanos capítulo 15, foi escrito para nos ensinar, para nos dar perseverança, para nos animar, para que a gente mantenha a nossa esperança. Homens foram movidos pelo Espírito de Deus para escreverem cartas às igrejas que passavam por tempos difíceis, por aflições. E o objetivo dessas cartas do Novo Testamento foram para animar essas igrejas, para fortalecer essas igrejas, para alimentar essas igrejas com a comida e com a bebida que vem de Deus. Sabe, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar para aquela igreja no versículo 2, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. 1 de Pedro 2 fala a mesma coisa, Hebreus capítulo 5, versículo 12 vai falar a mesma coisa. Esse é o propósito das Escrituras. Há leite e há alimento sólido. Há leite para os bebês e há comida sólida para os adultos, alimento mais forte. E esse é o propósito. Deus quer que a gente evolua, que a gente pare de comer, de beber só leite e comece a comer alimentos mais sólidos. Não ficarmos o tempo todo bebendo somente leite, porque é o alimento que vem da sua palavra que pode nos manter fortes no Senhor. Uma outra coisa que eu acredito que pode sustentar a nossa força, o nosso vigor,
O nosso poder em Cristo é a oração. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Sabe, oração não é só feita de pedidos, petições. Oração, como a Bíblia fala aqui, significa abrir a porta. Dessa maneira, Cristo entra, senta do outro lado da mesa e nós ceiamos com Ele, comemos com Ele. Oração é amizade e comunhão. Oração é se dar conta da presença de Deus na nossa vida. E essa percepção de que Deus está conosco ali naquele momento é muito mais importante do que qualquer pedido que eu venha a fazer a Ele. Vamos fazer um exercício aqui. Pensa numa pessoa que você gosta muito e que talvez por conta desse período de isolamento você não está podendo encontrar essa pessoa. Escreve aí no chat quem é essa pessoa. De repente ela está até aí, nesse bate-papo que nós estamos fazendo. Agora pensa, quando acabar esse isolamento, imagina quando acabar essa pandemia e você encontrar essa pessoa, talvez para tomar um café, para almoçar, não sei. Qual o sentimento que você vai ter de estar na presença dessa pessoa? Imagina a alegria que você vai ter, a felicidade que você vai ter ao reencontrá-la. Agora, pensa na infinitude de Deus, na fonte de poder, de vigor e de energia que a presença de Deus pode trazer para você. Isso é a oração. E eu quero animar você que está nos assistindo a participar nessa quarta-feira, agora, de um tempo de jejum e oração, com toda a igreja. Nós vamos orar juntos por 30 minutos. E você foi avisado disso e vai ser avisado novamente ao longo da semana. E nós vamos poder juntos experimentar esse poder, essa força que é estar na presença do Deus infinito. Sabe uma outra coisa que eu passei aqui na Bíblia e quis falar, que eu acho que eu acredito que nos ajudará e nos ajuda a nos manter fortes, vigorosos no Senhor, é o nosso exercício e a nossa disciplina. Porque depois da gente passar pela nutrição, pelo alimento, pela comida, pela bebida, o próximo passo é pôr em prática as nossas forças. Sendo que o propósito maior da vida cristã é vivê-la na sua plenitude. A melhor forma de nós nos exercitarmos, de nós mantermos a nossa força, é realizar a obra como cristãos. Uma das coisas na igreja que mais tem me animado nesses meses, né? Estamos aí já em 4 meses de isolamento, tem sido o constante movimento virtual da igreja. O Ministério de Mulheres, o Ministério Universitário, o Ministério dos Solteiros, o Ministério dos Jovens, as devocionais para a nova geração, as igrejas em casa com as suas reuniões. Isso tem me animado tanto, de ver mulheres maduras, não só na fé, mas na idade também, trabalhando juntas com mulheres mais novas e vendo essa conexão e esse desejo de comunicar as suas experiências com Deus e edificar as mulheres, não só da igreja, mas as amigas não cristãs que também conhecemos.
Sabe, o ministério universitário, às vezes eu tenho estado envolvido com alguns deles e às vezes eu fico até sem respirar de ver a intensidade e o volume de atividades que eles têm produzido por meio da tecnologia, nos meios virtuais. Vendo eles planejando e fazendo tudo isso com o intuito de se manterem unidos e de exercitarem a sua fé. Eu não sei se você sabe, mas os tios Alci, Karina e os tios Edu e Jô, eles têm feito lives todos os domingos com os jovens da igreja, com temas, com brincadeiras, com brindes e, sobretudo, com o ensino da palavra de Deus. Nós temos 2 filhos de cristãos, jovens, que têm estudado a Bíblia. Os solteiros também, eu tenho ouvido falar e participei, na verdade. Eles têm feito lives também todos os sábados, têm estudado a Bíblia, estão estudando sobre a graça de Deus. Então, como tem sido especial para mim e encorajador ver esse movimento, as igrejas em casa, cada vez que eu vejo lá a foto de uma igreja que tem se reunido por meio das tecnologias, isso me anima tanto, de ver que nós estamos procurando nos movimentar como igreja, apesar do distanciamento. Todo cristão é exortado em várias partes da Bíblia a se manter ativo na obra do Senhor, a se exercitar. Mas eu acredito que isso não significa fazer algo fora de nós. Que esse exercício é mais do que uma agitação em atividades sem saber o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Mas, sobretudo, esse exercício, essa atividade é viver a vida cristã plenamente. Pedro vai falar em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Então, o que o Pedro está falando aqui para os cristãos é desse tipo de atividade, desses exercícios que vão acrescentar à nossa fé outros valores espirituais. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E sem dúvida todo esse movimento da igreja que eu acabei de falar nos ajuda nesse exercício. E a Bíblia fala que aqueles que estão fazendo essas características existirem e fazendo elas crescerem em sua vida, eles são produtivos. E do contrário, aqueles que se esqueceram disso estão cegos e se esqueceram de que seus pecados foram perdoados. Sobretudo é essa disciplina que eu estou falando, que a Bíblia está falando. É esse exercício que a Bíblia está nos falando e nos encorajando a fazer, a fim de que nós nos possamos manter firmes e fortes no Senhor. Sabe, a vida é uma guerra. Sempre. No entanto, existem dias piores do que outros. Existem ocasiões em que a luta é mais dura, em que o ataque do inimigo é mais forte. Talvez você esteja passando por isso agora. Esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, essa segunda onda, ela já chegou. Essa perda do emprego,
o desemprego, né? A dificuldade na economia. Essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi mandada embora, que eu conheço. E talvez nessas ocasiões nós precisamos de algo mais. E a Bíblia fala que sempre vão ser nos dadas graça e força adequadas a toda e qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Seja qual for o dia, a nossa força vai corresponder a Ele. Se os seus dias estão sendo maus, você tem que acreditar que Deus vai te dar uma força maior. Porque Deus conhece tudo a seu respeito e sabe do que você necessita. Não fale, não vejo como enfrentar essa situação. Não fale assim. Tenha fé e creia nas promessas de Deus. Como essa aqui que nós vamos ler em Hebreus capítulo 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos um sumo sacerdote que viveu as mesmas coisas que nós e que por isso pode se compadecer das nossas lutas e fraquezas. Mas, sobretudo, o que eu queria que a gente notasse aqui é essa expressão, no momento da necessidade. A ideia é que os tempos não são todos iguais. Existem tempos mais difíceis do que outros. E que a necessidade que temos nesses tempos mais difíceis é da graça de Deus. E a graça que nós precisamos, ela vai ser a graça adequada para aquele momento. Se você está passando por dias maus, meu amigo, minha amiga, dias mais difíceis do que outros, não se desespera, mas vá a Cristo e clame pela graça dele, que ele vai lhe conceder a força que você precisa para enfrentar esse tempo por meio da sua graça e misericórdia. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder significa que nós prevemos que vamos ter tempos difíceis. E ao viver esses tempos difíceis, lembre-se de que você e eu podemos ir a Cristo e encontrar nele a graça que nós precisamos para atravessar esse momento de dificuldade. De novo, eu quero falar com você que não é um cristão também. Procure a Cristo. Eu não sei o tempo que você está passando. Se ele tem sido um tempo difícil, mas eu vou te falar, vai chegar. Como chega para todos nós. E eu quero animar você. Procure conhecer. Se aproxime de Jesus Cristo e do trono da sua graça. Se alimente dele, mastigue a palavra dele, que você vai encontrar força para atravessar esse tempo na sua vida. A Bíblia fala no Salmo 84, versículo 11, o Senhor Deus é sol e escudo. A Bíblia fala que Deus é um sol, é como um sol, que dá vida, saúde, vigor, energia, dia a dia.
Sabe, esses tempos de isolamento, pelo menos para mim, tem me ajudado a apreciar mais o poder e a necessidade do sol. Quase todo dia eu fico num quarto aqui, porque a minha casa tem janelas dos dois lados e tem um lado que não bate sol. Só bate sol no final da tarde e o outro lado bate sol de manhã. É onde eu estou aqui agora fazendo essa gravação. E eu fico aqui tomando sol. Você tem lembrado de tomar sol? É importante, hein? Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre o poder do sol. Eu não sou físico, então não sei se essas informações são precisas, mas eu li que o sol ele é mais de 100 mil vezes maior do que a Terra. Eu li que a distância do Sol para a Terra é de 150 milhões de quilômetros. E que a luz do Sol, que a temperatura da superfície do Sol é de 5.500 graus Celsius. Você reclama do calor do Rio no verão? Olha aí. E que o tempo que a luz do Sol leva para chegar à Terra, para percorrer essa distância de 150 milhões de quilômetros, é de 8 minutos aproximadamente. Caramba! O Sol é muito poderoso. E a Bíblia, e no Salmo, poeticamente, né, compara Deus a um sol e a um escudo. Ele nos protege nesses dias incomuns que temos ou que iremos atravessar. Nós vimos que é essencial para nos mantermos fortes e firmes no Senhor, que a gente alimente a nossa alma com a palavra de Deus, que a gente alimente essa semente cristã que foi lançada em nós, que é uma semente de vida, que é uma semente de nova vida, de poder, que nos foi dada e lançada quando fomos batizados, que para nós nos mantermos fortes e para que essa semente cresça, nós precisamos alimentá-la com a palavra de Deus, com a oração, com a comida, com a bebida espiritual, com o exercício, servindo a Deus e, sobretudo, confiando nas suas promessas. Eu posso chamar isso do lado positivo desse ensino. E agora eu quero falar do lado negativo, que é absolutamente tão essencial quanto o lado positivo. E o que é esse lado negativo? Eu vou me fazer entender. Sabe, você, homem ou mulher que está aqui ouvindo, por mais forte que você seja, se você sair de sua casa, ou na sua própria casa, falar com alguém, e for falar com alguém sem máscara, sem proteção, ou se você tocar em algum objeto que esteja contaminado com o coronavírus e levar a mão à boca, aos olhos, aos ouvidos, muito provavelmente você vai ser infectado. Agora estão falando até de contaminação pelo ar. Por isso o isolamento é tão importante. Por mais forte que você seja, você pode ser contaminado, infectado. Por isso eu encorajo você, se você pode ficar em casa, continue em casa. Nós devemos evitar tudo aquilo que pode nos enfraquecer, que pode minar a nossa energia, que pode nos privar da saúde espiritual. Esse é o aspecto negativo desse ensino. O que eu devo evitar para que eu possa me manter forte no Senhor e na força do seu poder. Sabe uma coisa que eu li aqui e redescobri em Romanos capítulo 10, versículo 2, Paulo fala: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus
e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Paulo está falando aqui dos israelitas, que eles estavam num caminho errado, num caminho de viver uma vida pelas obras, se justificando perante Deus com aquilo que faziam ou deixavam de fazer. E a Bíblia ensina que a justiça que nós recebemos, ela vem de Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz. Sabe, é um desperdício de energia quando a gente tem muito zelo, como eu vejo que muitas pessoas têm zelo nas suas igrejas, se envolvem nas coisas, se desgastam, mas com o conhecimento errado da doutrina bíblica. Isso é um desperdício de energia e é algo que nós devemos evitar. Uma outra coisa que precisamos evitar é falar demais. Paulo adverte, Tiago fala sobre isso. Às vezes a gente fala demais e não para pensar, não para ouvir. Falar demais também é um desperdício de energia que nós devemos evitar se nós queremos nos manter fortes e firmes no Senhor. Ouça mais, reflita mais antes de falar. Também dissipamos nossa energia em brigas, em discussões, em disputas. Paulo adverte Timóteo 2 vezes sobre isso, adverte Tito sobre isso, falando para eles evitarem as controvérsias, as brigas, as disputas, as contendas. Não importa quão forte você e eu sejamos, se nós estivermos numa atmosfera ruim, num ambiente ruim, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos perder a energia. O mundo é inimigo do cristão. Mas nós não podemos nos afastar do mundo. Mas a gente também não deve se envolver demais no mundo, passar muito tempo no mundo, ou com as coisas do mundo, porque uma atmosfera mundana também enfraquece a nossa fé. Conviver num ambiente mundano, como é que se diz? Dissemina, faz esvair de nós a nossa energia cristã. Sabe, talvez você ache que hoje tem faltado algo a você. Talvez você espiritualmente não está animado, perdeu o ânimo, não aprecia mais a vida cristã como você apreciava antes, ou como você sabe que deve apreciar. Talvez os momentos a sós com Deus, a comida e a bebida que falamos aqui, talvez as conversas profundas espirituais frutos da amizade cristã, talvez o serviço a Deus, o exercício que falamos aqui, o compartilhamento de escrituras com não cristãos, a comunhão com os santos, talvez você tenha perdido isso. E a outra pergunta que eu faço para você é: quanto tempo você tem tomado com outras coisas? E por quê? Talvez essa sua falta de ânimo seja por isso. Porque você não está passando tempo com as coisas que agradam a Deus, ou com as pessoas que agradam a Deus. Você está passando mais tempo numa atmosfera mundana do que numa atmosfera espiritual, e é óbvio que você vai ficar desanimado. Se associar com alguém que é incrédulo, isso sem dúvida vai enfraquecer a nossa fé. E a gente precisa evitar. Nós não devemos nos aventurar num ambiente com infecção, porque nós vamos ser infectados também. A ideia é ter bom senso e discernimento em todos os aspectos da nossa vida. Evitar as más companhias, evitar as más leituras, as leituras que corrompem. Caramba, se você sabe que uma determinada publicação, se você percebe que uma determinada leitura, se você percebe que uma determinada série que você está vendo está enfraquecendo a sua fé, está mexendo com a sua crença,
está diminuindo a sua força, para de ler aquilo. Para de assistir aquilo, evita aquilo. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, olha o que Paulo fala aqui, para terminar. Romanos 13, versículo 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando satisfazer os desejos da carne. Paulo está falando que a gente deve se revestir de Jesus. Porque se eu alimentar a carne, eu não devo ficar surpreso que eu vou cair nas minhas tentações. Que eu devo evitar, eu devo vigiar meus pensamentos, eu devo vigiar minhas imaginações. O primeiro pensamento mau, a primeira imaginação ruim, eu tenho que cortar ela. Eu tenho que me deter. Evitando essas coisas, eu me mantenho forte no Senhor e na força do seu poder. Então, para nos manter fortes no Senhor, eu devo comer e beber de Cristo, mastigar a Bíblia, orar entendendo a oração como uma amizade e uma comunhão com Deus. Eu devo estar em atividade, sobretudo vivendo a vida cristã na sua plenitude, acrescentando à minha fé outros valores espirituais e crescendo neles. Eu devo buscar a graça nos tempos difíceis e encontrar na graça de Deus a força e o poder para atravessar a crise. E por fim, eu devo evitar coisas ou uma atmosfera que vai drenar a minha energia espiritual. É isso que eu quis compartilhar hoje. Agora sim, agora nós vamos vestir a armadura, a partir do domingo que vem. E com uma coisa muito bacana, é que outros irmãos vão pregar sobre as peças da armadura que eles estão vestindo na sua luta espiritual. Não perca, a partir do domingo que vem, nós vamos começar a falar sobre a armadura de Deus, propriamente dita. E eu queria convidar você agora a orar comigo, para meditar nessas coisas que falamos aqui e juntos celebrarmos a Santa Ceia. Muito obrigado, saudades de todos, obrigado a você que nos visitou hoje aqui. Tenha um ótimo domingo e um bom dia para todos. Um beijo, tchau. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por ter revelado ela para nós. Pai, obrigado por ter plantado nos nossos corações essa semente da vida. Pai, que vamos fazê-la crescer, nos alimentando e bebendo da fonte inesgotável de vida e de poder, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, que nós vamos exercitar a nossa fé, acrescentando a ela a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e todas as outras características e frutos do Teu Espírito Santo. Pai, que nós vamos confiar nas Tuas promessas e encontrar no trono do Senhor a graça e a misericórdia que precisamos para atravessar qualquer circunstância em nossa vida. E Pai, que nós vamos ter o discernimento e o bom senso para evitar as coisas, os caminhos, os ambientes que podem drenar a nossa fé. Que nós vamos olhar para Jesus, que nos ensinou tudo isso com o seu exemplo e que hoje está vivo ao teu lado nos céus. Te agradecemos tanto por ele, Pai, por ele ser
a nossa fonte de inspiração e o nosso Redentor. E tudo isso oramos no nome dele. Amém. Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudades. Meu nome é Eduardo, essa é minha esposa Jo. Bom dia, amigos, irmãos, que saudade! Que especial estar aqui com vocês nessa manhã para a gente ouvir a palavra de Deus e estar em comunhão como irmãos, tá? Super beijo, saudades! Então, nessa manhã nós gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento muito especial que é sobre as ofertas e gostaria de compartilhar a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 4 e depois do versículo 8 ao versículo 15. Todos prontos? Vamos lá? Todo mundo pronto? Versículo 2. Então o Senhor disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você até ali. Versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá à cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. E depois prepare o resto para você e para seu filho.
Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que o Senhor fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Amém. Amém? Irmãos, em tempos difíceis, em tempos que nós estamos ansiosos, com medo do que está acontecendo, do que irá acontecer com o futuro, em tempo que nós ouvimos notícias de crises, de desemprego aumentando, de situações difíceis, em tempo que as pessoas estão retendo, às vezes economizando porque não sabem os dias que virão. São nesses tempos de crise que nós temos que confiar no Senhor, porque nós estamos em crise, mas temos uma certeza: Cristo está conosco. Nós não podemos viver a crise, nem ficar com medo da crise. Precisamos confiar em Deus e aprender nessa lição de Elias, com a viúva, que a gente tem que aprender a compartilhar às vezes o que nós temos, dividir o pouco que nós temos, confiar muito em Deus, que Deus irá dar provimento, proverá ações para que a gente possa ser sustentado de alguma forma. E não tenha medo de ofertar o seu primeiro ao Senhor, não tenha medo de confiar em Deus. Os tempos são difíceis, mas em tempos difíceis surgem oportunidades, em tempos difíceis também Deus nos prova e nos sustenta. Creia nisso. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, e que vocês possam confiar no Senhor. E para isso nós vamos orar. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de buscar a Tua face, de aprender um pouco mais nesse momento de crise. Que nossa confiança esteja no Senhor, que o Senhor possa nos ajudar em todos os instantes, que cada vez mais possamos ter fé, aumenta a nossa fé, para que a nossa farinha e nosso azeite nunca venha a faltar, Pai. Para que as nossas condições sejam dadas pelo Senhor, e não pelo governo, não pelos empresários, nem mesmo pelo nosso esforço próprio, mas que o Senhor nos sustente em tempos difíceis. Que o Senhor faça prover, Pai amado, sobre as nossas vidas, assim como o Senhor tem provido sobre a minha vida e a vida da minha esposa, sobre a vida da nossa família. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mudado a história, o Senhor tem mostrado como o Senhor tem nos ajudado e como o Senhor tem nos colocado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelo Senhor nos dar a direção. Obrigado por nos ensinar a partir o pão, muitas vezes com aqueles que não têm nem o que comer. Eu te agradeço pelas vidas que levam a comida aos que estão famintos, que estão precisando de uma quentinha na noite, pessoas que estão precisando que nós aprendamos a partir o nosso pão, com os irmãos da igreja, que possamos também nos ajudar uns aos outros. Pai, abençoa a oferta daqueles que estão semeando para a Tua obra, Senhor, faz multiplicar. Multiplica, Senhor, para a Tua igreja, multiplica, Senhor, para aqueles que ofertam. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Será colocado agora para vocês a conta da igreja, no qual vocês podem efetuar o seu depósito via transação bancária. Sinta-se à vontade para ofertar para a casa do Senhor. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Obrigado a todos por terem participado do nosso culto. Queríamos pedir para você deixar o seu like, apertar no botão aí. Isso é muito importante porque é uma forma de evangelizar, de levar esse vídeo, esse material para mais e mais pessoas no YouTube, de compartilhar esse vídeo, de compartilhar nosso culto com umas pessoas, com seus vizinhos, com seus amigos, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para que o vídeo, nosso canal, tenha cada vez mais impacto e mais influência no YouTube para outras pessoas. Se você é novo por aqui, não deixa de dar uma passada na descrição do vídeo e ver ali o contato de como você pode entrar em contato com a gente e talvez passar a conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, talvez fazer parte de alguma igreja em casa e passar a ter uma comunhão conosco, de fato, com os demais irmãos. Também na descrição também temos mais informações, mais detalhes sobre escrituras e outros materiais que foram usados no instante do culto. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente tenha uma ótima semana. Até domingo que vem.